Porque esta aqui é a melhor definição de Bolsonaro que você vai ver e ouvir. Então fica nesse vídeo até o final e você vai compreender o porquê Bolsonaro continuou nessa jornada louca de golpe. Assista o vídeo e deixa seus comentários. Você não vai perder por assistir. Assista. Do porquê que Bolsonaro chegou ao ponto que chegou, né? Por que ele foi condenado? Tá óbvio, ele foi condenado porque tramou contra a democracia brasileira. Mas por que ele conseguiu fazer isso de julho de 2021 até o seu último dia aqui no Brasil, pelo menos, né? No entendimento da corte, o 8 de janeiro também foi provocado por Jair Bolsonaro de uma maneira ou de outra. E a única conclusão possível, Ana, é que Bolsonaro teve esse destino porque os freios não funcionaram. Quem eram as figuras políticas durante a gestão Bolsonaro que podiam frear o presidente da República? Augusto Aras, que tinha o poder de abrir um processo contra o presidente e nunca o fez, muito pelo contrário, protegeu Bolsonaro na pandemia. Bolsonaro teve um destino político que foi uma derrota porque não teve freio na pandemia, e ele também não teve freio por parte de Augusto Aras quando era presidente, quando atacava as instituições. E o mesmo o presidente da Câmara, à época, Arthur Lira, que tinha o poder de deflagrar processos de impeachment. E também nunca fez, embora tenha recebido uma pilha enorme de pedidos, tanto em razão da pandemia, quanto em razão das declarações e dos atos que praticava. Então falharam os mecanismos de freios naquele momento. E quando eu falo do Arthur Lira, eu falo sobretudo do 7 de setembro de 2021, que é um dos marcos da peça de acusação e também da condenação. Ali, Otávio, quando Bolsonaro dá aquela declaração, começou um burburinho naquele dia em Brasília, dizendo que Bolsonaro tinha cometido crime de responsabilidade naquela ocasião. E nada foi feito. Quando nada é feito, ele julga ter uma licença para avançar cada vez mais. Mas não faltou freio para Bolsonaro na presidência, não. Ele é o que é, porque faltou freio a vida dele inteira. A vida do Bolsonaro é a vida de anistiado. Ele está tentando a terceira anistia da vida dele. Ele não teve freio no exército quando ameaçou explodir bombas em unidades militares e também em unidades civis para reivindicar salários. E aí há uma perícia comprovando que um croquis para explosão de bomba é dele, depois tem outra perícia que não tem, mas ele é absolvido, ele é anistiado, entre aspas, pelo Superior Tribunal Militar, que agora vai julgar perda de patente dele. Depois ele vai para a Câmara. Com isso, com essa anistia que ele tem, com essa falta de freio que não dão a ele vai ser deputado. E como deputado, ele faz uma pregação antidemocrática, faz uma pregação de abolição do Estado de Direito Democrático. Ele vai na televisão e diz que o Congresso tem que fechar e fuzilar. Antônio Carlos Magalhães quer caçar o Bolsonaro. Não tinha esse tipo penal, mas por ataque à democracia. Ele é anistiado pelo Temer, que combina com o Severino Cavalcante, presidente da Comissão de Ética, a anistia para Bolsonaro. Então ele continua deputado, porque o Temer tinha uma rixa com Antônio Carlos Magalhães. Então ele fez o que fez, Aras contribuiu, o Congresso contribuiu, tudo contribuiu. Mas a vida do Bolsonaro é uma vida sem freio, é uma vida de quem faz e pede anistia. O Bolsonaro fez o mal ao exército que compara a uma vingança. Bolsonaro é um militar frustrado. Quando ele sai pela porta dos fundos do exército, ele fazia discurso contra todos que atingiram a patente que ele não atingiu. Ele tinha ressentimento de quem era acima dele, chegou a general, Então quando ele vira presidente, o prazer dele, na minha visão, era muito maior em encher a boca e dizer: o meu exército, eu sou o chefe do exército, do que de presidente. Presidente, o Valdo falou isso, nunca viu as luzes do Palácio do Planalto serem desligadas tão cedo. Embora não gostava de exercer a presidência, mas ele gostava, ele desfilava. Quando o Bolsonaro viajava, ele ficava nos hotéis de trânsito dos militares. Ele gostava de ser reverenciado por quem tinha a patente que ele nunca conseguiu chegar. Então ele se vingou do exército. Isso é uma vingança do exército. Ele arrastar esses generais que não são vítimas, eu concordo com vocês, mas ele arranha a imagem do exército. Mesmo o exército institucionalmente tendo sido legalista, isso atinge. E o exército ficou numa situação ruim, porque a esquerda ataca por conta da ditadura e a extrema-direita ataca a direita ataca pelo histórico golpista. E a extrema-direita ataca por não ter sido golpista. E ele agora vai perder até a patente. Ele se vingou, o Bolsonaro se vingou do exército brasileiro. Bom, se você chegou até aqui e acha que este vídeo foi esclarecedor para você e pode esclarecer muito mais pessoas, então curte, comente
E principalmente, pessoal, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Assim a gente leva esse esclarecimento para mais pessoas.